Olá, queridos ouvintes, uma boa noite a todos. Mais um programa, A Verdades para o Tempo do Fim. E hoje o irmão César não pôde estar aqui, o irmão César está viajando. Daqui umas 2 quarta-feiras estará aqui conosco. Você que nos acompanha, fizemos o primeiro estudo, o Apocalipse, capítulo 1. Estudamos sobre as profecias do Apocalipse, a introdução ao Apocalipse. E hoje nós vamos estudar as 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Você tem a palavra de Deus aí nas suas mãos e seja atento para abri-la, para estudarmos juntos. Quero mandar um abraço para os irmãos aí do IAG, os obreiros do IAG. Aqui comigo na mesa de som, Thiago Canupi, Rafaela também, Canupi está conosco aqui. Um abraço a todos, Deus abençoe. Irmão César, se estiver ouvindo, estamos com saudades, tá bom? Volte logo, família, Chay, Esther. Que Deus possa trazer vocês na companhia do Senhor Jesus. O irmão César está lá em Santa Catarina, a terra do irmão César. Antes de abrir a palavra de Deus, vamos fazer uma oração? Você que está aí na sua casa, feche seus olhos, se puder ajoelhar, tá bom? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos na sua presença, Senhor. Ó Deus, ilumina nossa mente. O mesmo Espírito Santo que iluminou os profetas para escrever, homem santo, inspirado por Deus, possa iluminar nossa mente. O ouvinte que está ouvindo, que possa crescer em santificação. E juntos possamos chegar à estatura de Cristo Jesus. Abençoe, Deus, se há alguém com enfermidade física ou espiritual, se eu possa curar conforme a tua vontade. Se está havendo alguma desavença na família, problema financeiro, ó Deus, sane essa enfermidade. Tem misericórdia, Deus. E pedimos não que haja mérito em nós, em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos ouvintes. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 2 e o 3 do Apocalipse. O número 7 na Bíblia indica plenitude ou perfeição, mas no contexto aqui é plenitude. Ele ocorre várias vezes no livro do Apocalipse. 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 anjos, com 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças com 7 coroas, 7 diademas, 7 pragas, 7 montes, 7 reis. Hoje vamos começar o estudo das profecias no Apocalipse, estudando sobre as 7 igrejas. Então o número 7, Deus sempre coloca na Bíblia como um número de perfeição, um número de plenitude. João recebeu a ordem de escrever suas visões no livro e enviar 7 igrejas. Nós estudamos isso aí, né? Apocalipse 1, verso 11 e o verso 19. O capítulo 2 e o 3 do Apocalipse registram as cartas que foram enviadas. Havia mais 7 igrejas ali na Ásia, né? Como, por exemplo, a igreja de Colosso, está em Colossenses capítulo 1, verso 2. A igreja em Mileto, está em Atos 20, verso 15. Mas Deus, em sua onisciência, escolheu as 7 igrejas, né? Suas características e estado espiritual nos dias de João representariam os 7 períodos pelos quais seu povo passaria desde a primeira igreja, né? Quando foi iniciado com Jesus, os apóstolos, até a sua segunda vinda. Então é interessante, Jesus conhece todas as coisas, né? Deus conhece todas as coisas. E ele sabia que essas 7 igrejas que tinham ali na Ásia Menor, as características dela era a mesma das igrejas dos períodos, desde a época dos apóstolos até os últimos dias. E nós vamos entender por quê. Abre a sua Bíblia aí, vamos ver a primeira igreja, a igreja de Éfeso, capítulo 2 do Apocalipse, verso 2, capítulo 2, verso 1 e até o 7. Abre a sua Bíblia aí, capítulo 2, verso 1 ao 7. Ao anjo da igreja de Efésios escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Uau! Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que assim
mesmo se declaram apóstolo, e não são, e o achastes mentirosos. E tem perseverança, e suportasse provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonasse o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, o teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-te-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então essa é a primeira igreja, a igreja de Éfeso. E lembrando que a gente está estudando que essas igrejas são períodos. Olha que interessante, a apresentação dessa igreja. Essa igreja, Jesus anda no meio da igreja, Jesus anda no meio. O elogio para essa igreja, que ela trabalha bastante, é perseverante, suporta provas e não desanima. Essa é a igreja dos apóstolos. Reprovação, que está no verso 4 que a gente leu. Abandonou o primeiro amor. Então essa igreja tinha o primeiro amor com Cristo, os apóstolos, mas aí os apóstolos foram morrendo, né? Foi saindo de cena e abandonou o primeiro amor. E o conselho para ela, que está no verso 5, arrependa-se. Então essa igreja, o conselho para que ela volte ao primeiro amor, que ela se arrependa, né? E a promessa está no verso 7, ó, capítulo 2, verso 7. Participar da árvore da vida. Os vencedores vão participar da árvore da vida. Olha que benção, querido ouvinte. Então você pode participar da árvore da vida se você voltar ao primeiro amor, o amor dos apóstolos. Você e eu possamos se arrepender. A cidade de Éfeso estava situada na costa ocidental da Ásia Menor. Possuía um grande porto que funcionava como a porta de entrada da província romana da Ásia e ponto de partida para a rota comercial. Sua localização era privilegiada, talvez por isso que tenha recebido o nome de Éfeso. Olha, que significa o quê? Desejável. É uma igreja desejável. É uma cidade adornada com formosos templos e sede do culto à deusa Diana. Atos, capítulo 19, verso 27. Culto este altamente imoral, com ritos orgíacos de fertilidade. O apóstolo visitou muitas vezes essa igreja. Está em Atos, capítulo 19, verso 1 a 20. E Timóteo, discípulo de Paulo, provavelmente era pastor dessa igreja, nos dias de João. A presença desses líderes ajudou na manutenção de uma doutrina pura e zelo missionário. Foi um período de grande crescimento para o evangelho. Atos capítulo 2, verso 41, Atos capítulo 4, verso 4 e Atos 16, verso 5. Então a igreja de Éfeso, que está na cidade de Éfeso, tinha um templo da deusa Diana. Ali era cultos terríveis, né? Mas a igreja se conservou firme nos caminhos do Senhor, firme nas doutrinas dos apóstolos. Ô glória, louvado seja Deus. O período dessa igreja vai do 31 até o 100. Do 31 depois de Cristo até o 100 depois de Cristo. A igreja cristã foi fundada pelo próprio Jesus. Está em Mateus 16, verso 18 e 1 Coríntios 3, verso 11. Efésios 2, verso 20. Jesus é a pedra, né? Que Pedro falou. Que a igreja seria edificada sobre Jesus, né? É a pedra angular. Sua igreja passaria por 7 períodos, representado pelas 7 igrejas. A igreja de Éfeso representa o período da igreja cristã, que vai do ano 31 da nossa era, né? Ano da morte de Cristo até o ano 100. Então, vai até o ano 100. Data aproximada da morte de João, o último dos apóstolos a falecer. Foi uma época de pureza doutrinária e grandes avanços evangelísticos. Ali diz que pregou o mundo inteiro os apóstolos. Olha que benção, com a chuva temporã, o Espírito Santo, né? Em Atos capítulo 2. Contudo, a profecia já falava do abandono do primeiro amor e da necessidade de arrependimentos.
Apocalipse capítulo 2, verso 4 e 5. A segunda igreja, o segundo período é Esmirna. Vamos abrir nossas Bíblia em Apocalipse capítulo 2, verso 8 até o 11. 8 até o 11, diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço tua tribulação, a tua pobreza, mas tu é rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova, e tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, essa é a segunda igreja, o segundo período. É a apresentação. Diz que Jesus é o primeiro e último. Esteve morto e voltou a viver. Então, essa igreja se apresenta, né? Jesus apresentando como aquele que é o alfa e o ômega. O elogio para essa igreja: ela fica firme em meio à tribulação e à pobreza, né? Ela fica firme em Jesus. Será que você está firme quando vem tribulações, quando vem dificuldades? Você está firme no Senhor ou você abandona o primeiro amor? Como é que você está? Reprovação. Não há reprovação. Não há reprovação para essa igreja. Olha que pensa, né? Então essa igreja não tem reprovação. O conselho: não temas o que há de sofrer, seja fiel até a morte. Então não tema, querido ouvinte, o que você vai sofrer pelo Evangelho. A Bíblia diz que aqueles que quiserem viver fielmente padecerão perseguições. Uau! Então devemos estar firmes, ser fiel até a morte. Nós devemos estar firmes. Muitas pessoas morreram na Idade Média porque elas só queriam estudar a palavra de Deus, só queriam prestar culto ao Senhor. Morreram. Hoje nós temos a liberdade religiosa, né? Mas logo, logo essa liberdade vai acabar. Queridos ouvintes, nós estamos no tempo da graça. O tempo para se preparar, porque haverá uma grande tribulação. Daniel capítulo 12, verso 1. Como nunca houve. Então vai haver uma tribulação ainda terrível. Promessa: ao vencedor não morrerá eternamente. Então, quem for vencedor não vai morrer eternamente, viverá para sempre com Jesus. A palavra Esmirna vem de mira, um suave aroma adocicado. É possível que essa igreja tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo. A igreja de Esmirna era pobre em riquezas desse mundo, mas ativa no trabalho. Sofreu muitas perseguições. Policarpo, que foi consagrado bispo nessa igreja pelo próprio João, sofreu martírio em 168 depois de Cristo. Milhares de cristãos foram aprisionados e mortos, mas outros surgiram para ocupar seus lugares. Os sofrimentos que suportavam levavam os membros de Esmirna para mais perto um do outro e de seu Redentor. Seu exemplo dado em vida diante da morte era um constante atestado da verdade. Onde menos se esperava, muitos perseguidores eram convertidos e alistados sendo o exército de Cristo. Então, meus queridos, hoje a gente tem uma liberdade religiosa, né? E hoje, infelizmente, tem surgido muitos crentes somente de capa, né? Porque lá na antiguidade, na época dos apóstolos, o batismo era com o sangue. Mas como assim? A pessoa, quando dizia assim: eu quero me batizar, quero ser cristão, praticamente ela assinava um atestado de morte dela. Porque ela ia morrer, ia para o Coliseu, ia morrer de algum jeito. Poucos sobreviveram. Esmirna representa o período que vai desde a morte de João, por volta do ano 100, até 313 da nossa era. Na carta está escrito: eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós,
para ser posto à prova, e terei tribulação de 10 dias. Apocalipse 2, verso 10. Conforme o princípio dia-ano da interpretação profética, esses dias se aplicam ao período de 303. Quando fores perseguido, foram movidos contra os cristãos pelo imperador romano Diocleciano, até 313. Então, cada dia em profecia equivale a um ano. Nós vamos estudar mais a fundo, mais para frente isso aí. Então, esses 10 dias de tribulação foi de 303 a 313. Aí, quando terminou? Quando Constantino, agora imperador, assina o edito de tolerância de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos e restituindo os bens antes confiscados. Olha, que interessante. Então, até ali, até 313, tinha uma grande perseguição aos cristãos. Depois ali começou a perseguição não ter mais. Nós vamos ver como que a igreja se tornou. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo está em Apocalipse capítulo 2, verso 12 até o 7. Acompanhe comigo aí. 12 até o 17, perdão. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, a qual for morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, e o que ensinam a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens, que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não vem a ti, sem demora, contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-te-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Que coisa interessante. Então agora entrou as heresias na igreja, né? A igreja não é mais perseguida, começou a entrar heresias. E diz assim, ó, a apresentação dessa igreja: Jesus tem uma espada afiada de 2 gumes, e a palavra de Deus diz que a espada é a palavra de Deus. Elogio: conserva o nome de Jesus e não nega a fé. Então essa igreja conserva ainda o nome de Jesus, Deus tem os remanescentes, né? E não nega a fé. Reprovação: ela sustenta a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Balaão foi um profeta de Deus ali em Números capítulo 22, e ele se transformou em falso profeta. Ele se transformou em falso profeta por dinheiro, por ganância. Então essa igreja, ela sustentava essa doutrina de Balaão. Os Nicolaítas, diz assim, ó: agora é amplamente ensinado a doutrina que o evangelho de Cristo invalidou a lei de Deus, de que crendo são desobrigados a necessidade de ser praticantes da palavra. Essa é, porém, a doutrina dos Nicolaítas, que Cristo condenou tão severamente. Então essa doutrina terrível é aquela doutrina que diz assim, ó: eu tô com Jesus, não preciso guardar a lei. Essa é a doutrina que a palavra de Deus condenou, dos Nicolaítas. Eles ensinavam: não, nós estamos com Jesus, aceitou Jesus, não precisa guardar a lei dos 10 mandamentos. Êxodo 20, não precisa. Será que você está crendo nessas doutrinas? Cuidado, hein? Cuidado com essas igrejas aí que pede dinheiro direto. Cuidado com essas igrejas que dizem que os 10 mandamentos foi abolido. Vigiemos, hein? Vigiemos, porque aqui é a doutrina dos Nicolaítas, hein? O conselho é arrepender-se, arrepender dessas coisas. Ao vencedor, a promessa, ó: ao vencedor comerá o maná e receberá um novo nome. Então aquele que vencer todas essas coisas, vencer como Cristo venceu, vai ter um novo nome, seu nome vai mudar. Assim como Jacó, que era usurpador, né? Trapaceiro,
Mudou para Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Então nosso nome vai mudar. Pérgamo significa altura ou elevação, pois a cidade construída pelos gregos estava numa elevação de 300 metros acima do nível do mar. É dito que lá é onde está o trono de Satanás, Apocalipse 2, verso 13. Após a derrota para os persas, 539 a.C., sacerdotes de Babilônia fugiram para a Ásia Menor e fixaram-se em Pérgamo. Ali continuaram a promover os ritos da sua religião, politeístas, e os elementos desse culto místico foram transferidos para Pérgamo e depois para Roma. Foi assim que quase imperceptivelmente os costumes pagãos ingressaram na igreja cristã. Enquanto a igreja foi perseguida, período de Esmirna, não houve conformidade com o paganismo. Todavia, quando cessaram as perseguições, que aconteceu o edito de tolerância 313, e o cristianismo entrou nas cortes e palácios reais, perdeu a simplicidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, em troca da pompa e o orgulho dos sacerdotes, governadores pagãos. Meus queridos, a igreja de Jesus é uma igreja simples. A igreja de Jesus não é com ostentação material, e sim o espiritual. Devemos investir no espiritual. Essa é a igreja de Cristo. O período profético dessa igreja, vai de 313 a 538 da nossa era. Pérgamo representa a história da igreja cristã do ano 313 até 538, quando após a queda de Roma Ocidental, 476 da nossa era, sai da cena o imperador e surge o papado. A transigência entre o paganismo e o cristianismo nesse período resultou no desenvolvimento do homem do pecado, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, opondo-se a Deus, exaltando-se sobre ele. Em 533, Justiniano, imperador de Roma Oriental, já havia declarado ser o Papa, cabeça de todas as igrejas, em fevereiro de 538, após a expulsão de Roma da última tribo antagônica ao papado, os ostrogodos. Deu-se início ao período da supremacia papal, que segundo as profecias deveria durar 1260 anos. Está em Daniel capítulo 7, verso 25, e Apocalipse 12, verso 6, e Apocalipse 13, verso 5. Mais para frente, a gente vai estudar esses temas. Nós vamos estudar mais a fundo sobre esses temas. Então, essa igreja vai de 313 a 538 da nossa era. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. Então, queridos, a gente está fazendo um resumo aqui das 7 igrejas, porque a gente não teria tempo para detalhar todas as características, todos os aspectos dessas igrejas. Então, você está tendo aí um resumo. Apocalipse 2, verso 18 a 29, a igreja de Tiatira. Diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras e teu amor e a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras, pois numerosas do que as primeiras, é mais numerosa que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, ou toleraste que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela cometem adultério, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Eu vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, tanto quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, não tão somente conservai o que tendes,
até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cedro de ferro as regerá e a reduzirá a pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que interessante. Então a apresentação dessa igreja, Jesus com os olhos de chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Então Jesus aparece para João, olha, com os olhos de chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido. Olha que interessante. O elogio tem obras, amor, fé, serviço e perseverança. Essa igreja, Deus sempre teve seus remanescentes. Mesmo em apostasia, Deus sempre conserva os seus remanescentes, que tinha obra, tinha serviço. A reprovação. Toleras quem? Jezabel. Jezabel foi uma mulher pagã que casou com o rei de Israel, Acabe, e começou a levar o povo de Israel a adorar outros deuses. Então essa mulher levou o povo de Deus a se prostituir com outros deuses. Jezabel, falsa profetisa. O conselho: alguns conservam a prática de cristão. Está em Apocalipse 2, verso 25. A promessa para os vencedores, ó. Ao vencedor terá autoridade sobre as nações e receberá a estrela da manhã. Então o vencedor terá autoridade sobre as nações. No milênio, o povo de Deus que estiver na glória vai julgar as nações. E eles receberão a estrela da manhã, que é Cristo. Cristo Jesus, a esperança da glória. A palavra Tiatira significa sacrifício de contrição. A cidade foi construída por Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre o Grande, em 280 a.C. Era uma cidade famosa por fabricar tecidos. Lídia, a quem Paulo encontrou em Filipos, era evidentemente representante de uma dessas fábricas. Atos capítulo 16, verso 14. O período profético. Tiatira representa o mais longo período da igreja, que vai de 538, com o início da supremacia papal, até 1517 da nossa era. Fica no meio das 7 igrejas, quarta no Apocalipse, sendo por isso a figura apropriada da Idade Média. O significado do nome da Tiatira, sacrifício de contrição, representa adequadamente o período da história da igreja em que a fé simples foi mudada por meio da apostasia ou sacrificada, sendo substituída por obras de penitências. Foi um período difícil para a igreja, pois lentamente foi se afastando da pura doutrina de Cristo e assimilando os dogmas e tradição do paganismo. E esse período também testemunha uma forte perseguição, pois no século XII o papado criou o pior de seus enganos, o Tribunal do Santo Ofício, a Santa Inquisição, e milhares de pessoas foram mortas. O Papa João Paulo II, no dia 15 de junho de 2004, em uma carta dirigida ao cardeal Roger, lida em uma conferência cujo tema era a Inquisição, pediu perdão pela tortura e os assassinatos praticados durante aquele período. Isso a gente tem comprovado, né? Em todos os livros de história, até da escola, né? A gente sabe que houve uma Inquisição. Aqueles que quiseram ter o culto livre, aqueles que quiseram estudar a Bíblia por si mesmos, não podiam. A Bíblia era acorrentada na parede, lida em latim. Nós não tínhamos essa liberdade religiosa. Foi período de trevas, escuro, o período de trevas morais. Terrível foi esse período, né? A ciência não pôde avançar porque tudo era bruxaria. Se você fizesse um chá para curar uma dor de estômago, você era acusado de bruxaria. Você seria morto ali, né? Então foi um período terrível. A quinta igreja, a igreja de Sardes, está em Apocalipse capítulo 3, verso 1 até o 6. Vamos ler?
Você tem sua Bíblia? Acompanha comigo a leitura. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça tuas obras, que tem nomes e que vives, e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-te e arrependa-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco, junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor, será-se vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que interessante. Essa é a quinta igreja, a igreja de Sardes. A apresentação tem 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus. Jesus tem 7 Espíritos? Não, é a plenitude. É a perfeição de Deus. 7 estrelas, 7 igrejas, 7 mensageiros. Então, os 7 são a plenitude, a totalidade de Deus. Elogio. Alguns não se contaminaram com as suas vestes. Ou seja, alguns ali permaneceram com caráter sem poluição. Ficaram com caráter branco. Louvado seja Deus. Então é possível, meus queridos. Ali na Idade Média, alguns permaneceram firmes. Os valdenses, os anabatistas, conservaram a fé pura, mesmo em perseguições. Então, se eles com perseguições mantiveram seu caráter firme, com a mente voltada para a doutrina correta, para a palavra de Deus, nós, nessa liberdade religiosa, temos que estar crescendo mais espiritualmente do que eles. Porque nós estamos... Queridos, todo mundo pode ter uma Bíblia hoje. Então, o Brasil é um país maravilhoso, com liberdade religiosa. Você pode fazer seu culto na sua casa, ir para a igreja que você quiser. Você pode ler quantas vezes você quiser, comprar quantas Bíblias você quiser. Hoje é acessível ter uma Bíblia. Hoje, até pessoas que não têm condições ganham a Bíblia. As Bíblias naquela época ali era... Para fazer uma Bíblia era na mão. Imagina quando valia essa Bíblia. Difícil, né? Reprovação. Jesus não achou íntegra as suas obras. Olha, então não teve integridade nas obras. O conselho é arrepender e vigiar. Promessa. Ao vencedor será vestido de branco e o nome no livro da vida. Vai ter o nome no livro da vida. Que interessante. A palavra Sardes significa cântico de alegria. E também pode significar a que permanece. A igreja que permaneceu firme. De fato, havia pouca fé ali, verdadeira, após séculos de apostasia e perseguição. Os membros dessa igreja viviam das glórias do passado. O que havia recebido e ouvido não era lembrado e conservado. Aquela que fora a capital da Lídia, cobiçada, vencida por Sírio, o grande, estava agora morta. Período profético. Essa igreja. Os longos séculos de trevas morais e espirituais do período da Tiatira, 538 a 1517, deveriam dar lugar a um grande movimento de reforma. E isso aconteceu com a chegada do período simbólico, simbolizado por Sardes, 1517 a 1798. Homens como Lutero, Calvino, Knox, Zwinglio e outros trouxeram o povo de volta à palavra de Deus, a Bíblia. O marco desse retorno pode ser datado em 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero afixou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses
contra as vendas de indulgências, marcando assim o início da Reforma Protestante. 1517, houve a Reforma Protestante. Jesus, em seu sermão profético, declarou: não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias seriam abreviados. Mateus 24, verso 22. Pela influência da reforma, a perseguição veio a terminar antes de 1798, quando terminou o período de supremacia papal. Olha que interessante. Então, os dias foram abreviados. Em 1517, houve a Reforma Protestante. E hoje nós temos que agradecer. Todos, de qualquer religião, devem agradecer a Deus que usou o Martinho Lutero na Reforma Protestante. Mas por quê? Hoje, nós podemos sair até para a rua protestar contra o governo, contra o Estado. Hoje nós podemos protestar contra a nossa religião. Poxa, tem coisa errada aqui na minha igreja. Quero protestar sobre isso, quero falar sobre isso. Pode, tem liberdade religiosa. Até os ateus se beneficiaram com a Reforma Protestante. Por quê? Uma pessoa que quer fazer um experimento, ela pode até dizer que Deus não existe. Eu posso dizer, Deus não existe. A ciência multiplicou por causa da Reforma Protestante. Hoje você pode ensinar um chazinho de erva doce para fulano, um chazinho de boldo. Você não vai ser queimado na fogueira. Mas na Idade Média poderia ser. Se você tivesse um gato preto em casa, você também poderia sofrer a punição de ser queimado na fogueira. Porque o gato preto trazia azar, né? Hoje alguns ainda têm esse costume. Mas isso aí não tem nada a ver, meus queridos. Deixa os gatinhos vivos. Parem de molestar os gatinhos. Jesus fez os animais. Então, a Reforma Protestante foi uma bênção para todos, né? Vamos agora para a igreja da Filadélfia, a sexta igreja, penúltima igreja, ó. Apocalipse 3, verso 7 até o 13, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que assim mesmo se declaram judeus, não são, mas mentem. Eis que os que farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, com o servo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que bênção. Então a penúltima igreja, a igreja de Filadélfia. A apresentação: Jesus tem a chave, aquilo que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Então, meus queridos, se Jesus abrir uma porta para você, ninguém vai fechar, viu? Pode entrar nessa porta com certeza. Se Jesus abriu, é uma bênção, elogio. Guardou a palavra e não negou a fé. Então guarde a palavra, pratique e não negue a fé. Alguns mentem, têm aparência de convertido, mas não é. Isso foi a reprovação. O conselho: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então conserva a tua fé, para que ninguém tome a sua coroa. A promessa: ao vencedor ganhará uma coluna no santuário de Deus, e seu nome será gravado. Olha, a palavra Filadélfia significa amor fraternal. A cidade foi fundada em 150 a.C. A intenção
do seu fundador era torná-lo centro da civilização grego-asiática, e o meio de espalhar as línguas, os costumes gregos na parte ocidental da Lídia e da Frígia, pois isso alguns a chamam de cidade missionária. Olha, a igreja de Filadélfia representa o período que vai de 1798, fim do 1260 anos de supremacia papal, que está Apocalipse 12, verso 6, Apocalipse 13, verso 5, até 1844, fim do período profético de 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14. Esse foi um período de notável atividade na obra das missões cristãs e na distribuição de Bíblia. A Sociedade Bíblica Britânica começou a funcionar em 1804 e a Americana em 1816, mas foi também um momento de grande interesse no cumprimento da profecia bíblica do breve retorno de Cristo. O cumprimento dos sinais dados por Jesus, Mateus 24, 29, o escurecimento do sol e a lua vermelha com sangue, 19/5 de 1780, a queda das estrelas, 13/11 de 1833, indicava a proximidade do fim. Assim, o fim do século XVIII testemunhou a inauguração de um dos mais poderosos movimentos para a evangelização do mundo. O período de Filadélfia culminou com o grande movimento da segunda advento de Jesus no século XIX. Através do estudo das profecias de Daniel e Apocalipse, a cristandade chegou a uma profunda convicção de que a volta de Cristo estava próxima. E esse reavivamento culminou numa grande decepção, como veremos quando estudaremos o Apocalipse capítulo 10. Então, meus queridos, quando a gente estudar o Apocalipse capítulo 10, vai falar esse movimento que houve, né? E a decepção. Eles esperaram Jesus vir em 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou. E o que será que aconteceu? Vamos saber. Fique atento aos estudos do Apocalipse. Sétima igreja e última igreja. Apocalipse 3, verso 14 a 22. Última igreja. A igreja de Laodiceia. A igreja que teve na época dos apóstolos, né? E a igreja que veio profeticamente até os dias de hoje. Essa é a última igreja, é o nosso período. Então preste bem atenção nessa igreja. Apocalipse 3, verso 14 até o 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio, nem quente, quem dera que fosse frio ou quente. Assim como é morno, nem é quente, nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabe que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, segue nu. Aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestirem, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino, quanto amo, se pois zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abri a porta. Entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-te-ei que sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A apresentação dessa igreja: Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Alguns pensam, o princípio da criação de Deus? Mas Jesus foi criado? Não. João capítulo 1, verso 3. Abre sua Bíblia aí. João capítulo 1, verso 3. Diz assim, ó: todas as coisas foi feito por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então o princípio da criação de Deus é porque Jesus participou da criação desse mundo, do universo, dos santos anjos. Então Jesus é o princípio da criação de Deus. Elogio: não há.
Não há elogio para a nossa época. Irmãos, que coisa terrível. Queridos ouvintes, não há um elogio para esse estado de cristandade de hoje. O cristianismo de hoje é morno. Tem Bíblia, tem acesso a todo conhecimento, mas não vive a fé. Infelizmente. Mas é claro, tem um povo fiel ainda. Reprovação. É uma igreja morna. Jesus está a ponto a vomitar. Porque ela nem é quente, a igreja, com obras, praticando a palavra de Deus, e nem é frio. Frio é aquele que não crê em nada. Não crê em nada, é ateu, está frio. O quente é o cristão fervoroso, que coloca em prática a luz que Deus tem revelado. E o morno ele não é ateu, ele não é descrente, mas ele também não é um crente fervoroso. Ele está com o pé na igreja e um pé no mundo. Eita, alguns falam que é o cristão Raimundo, né? Um pé no mundo e um pé na igreja. Então, é morno. Se continuar assim, vai ser vomitado por Jesus. Olha o conselho. Jesus fala para a gente adquirir ouro refinado pelo fogo, veste branca e colírio, para que a gente possa enxergar. E roupa branca, né? Vestes brancas. Vestes produzida por Jesus. Branquinha. A promessa. Ao vencedor vai sentar com Jesus no trono. Aquele que vencer como Jesus venceu, vai assentar com Jesus no trono. Uau, que benção! Então, aquele que vencer, diz aqui, ó, ao vencedor é uma promessa, queridos. Todo período de igreja, todas as 7 igrejas, teve a palavra ao vencedor. Portanto, nós podemos vencer como Cristo venceu quando esteve aqui na terra. Podemos vencer todas as tentações, toda tendência herdada e cultivada para o mal. Podemos vencer aquele mau temperamento e ter o caráter semelhante ao de Cristo. Cristo dá poder para nós através do Espírito Santo. Jesus está conosco. Uma igreja autossuficiente. Laodiceia foi reconstruída por Antíoco II, 261 a 246 a.C. A chamada Laodiceia, em homenagem à sua esposa, Laodice. A igreja de Laodiceia é mencionada na carta de Paulo aos Colossenses. Ele escreveu: saudai-vos os irmãos de Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está hospedada em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida nas igrejas dos Laodicenses e de Laodiceia. Lede igualmente perante vós, que está em Colossenses capítulo 4, verso 15 e 16. O texto indica que Paulo teria escrito também uma carta à igreja de Laodiceia, mas essa se perdeu, essa carta. Período profético. Laodiceia é a última das 7 igrejas. Ela cobre o período da história da igreja em que nosso sumo sacerdote celestial, Jesus, leva a cabo o seu ministério de juízo logo antes da sua volta em glória. Jesus iniciou seu ministério como sacerdote logo após a sua ascensão. De acordo com a profecia de 2.300 tardes e manhã, no ano de 1844 ele começou a oficiar também como sumo sacerdote. Essa profecia está em Daniel capítulo 8, verso 14. Embora Jesus esteja no santuário celestial, intercedendo e julgando seus filhos, o estado espiritual dos membros da igreja de Laodiceia é de profunda letargia. O Apocalipse o descreve como mornos e a menos que mude de atitude, atendendo ao conselho da testemunha fiel, verdadeira, Apocalipse 3, verso 18, serão rejeitados, ou seja, vomitados. Apocalipse 3, verso 16. Chegamos então ao fim da nossa jornada de 7 períodos proféticos. Vale a pena relembrar a promessa feita às 7 igrejas e como através dela a graça de Deus restaurará tudo o que a humanidade perdeu. O livro do Gênesis fala da entrada do pecado ao mundo e das perdas que esse acarretou. As promessas às 7 igrejas falam da graça de Deus e de como todas as coisas nos serão devolvidas. Olha que bênção. Eu vou ler agora rapidinho para nós terminarmos.
O que o pecado ocasionou? Privou-nos da árvore da vida, está em Gênesis 3, versos 22 e 23. A graça devolve-nos a árvore da vida, está em Apocalipse 2, verso 7. O pecado colocou-nos sob a sentença de morte, Gênesis 2, verso 17. A graça dá-nos a vitória sobre a segunda morte, Apocalipse 2, verso 11. O pecado força-nos a ganhar nosso pão, Gênesis 3, verso 19. A graça provê-nos o maná escondido, Apocalipse 2, verso 17. O pecado roubou nosso domínio, Apocalipse 3, verso 24. A graça promete-nos poder sobre as nações, Apocalipse 2, verso 26. O pecado deixou-nos nu, Gênesis 3, verso 7. A graça veste-nos com vestidura branca, Apocalipse 3, verso 5. O pecado expulsou-nos da presença de Deus, Gênesis 3, verso 23. A graça faz-nos coluna no santuário de Deus, Apocalipse 3, verso 12. O pecado devolve-nos ao pó, Apocalipse 3, verso 19. A graça coloca-nos no trono de Deus, Apocalipse 3, 21. Então, querido ouvinte, a graça é poderosa. A graça te dá poder para vencer. Dá poder para mim e para você, para que possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. A graça é poder. Lá em Tito você encontra isso, que a graça é poder, para que possamos nos regenerar, ser transformado pelo poder do Senhor Jesus. E Judas 24 diz que ele está exultando, ele fica feliz quando a gente cresce espiritualmente, quando a gente vence as tentações. Louvado seja Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Deus, mais um estudo da sua santa palavra. Ó Deus, ilumina nossa mente e ajuda-nos a colocar em prática tudo o que o Senhor tem revelado. Deus, eu não sei o que passa com o ouvinte, mas o Senhor conhece. Faça um milagre, Deus. Abra a porta de emprego, cure a enfermidade física e espiritual, restaure a família, restaure o caráter. Aquilo que tiver despedaçado, que o Senhor possa restaurar. Ó Deus, abençoe, em nome de Jesus, esse programa, essa rádio, que possa alcançar corações para a tua honra e a tua glória. Perdoe nossos pecados e ajuda-nos que seus santos anjos possam morar conosco, no nosso lar, na nossa família. Em nome de Jesus. Amém.